umas palavras cruzadas. Hoje começamos um novo trimestre com um novo tema e é um tema, um livro bíblico que, digamos, é para quem tem barba rija, usando a expressão popular. Eu acho que de todas as palavras cruzadas que nós dois já fizemos, eu acho que esta lição é aquela que é mais complicada nós podemos explicar ou abordar em tão curto espaço de tempo. Ou seja, exige verdadeiramente um estudo da lição e não uma leitura da lição. E isto porquê? Porque o livro de Daniel está cheio de episódios que, à primeira vista, se nós não tivermos um estudo aprofundado sobre o tema, podemos não compreender a verdadeira mensagem que ali está exposta. É verdade. E como já se aperceberam, é o livro de Daniel que vai-nos acompanhar neste trimestre. Livro este que tem também ligações, digamos assim, ou referências, ou que necessitamos também de ler um pouco do Apocalipse para compreender na totalidade o livro de Daniel. E esta primeira lição, assim como quando estudámos Apocalipse, eu disse a mesma coisa e aplica-se o mesmo a este livro. Quem não estudar, não é ler simplesmente, quem não estudar esta primeira lição, estas primeiras lições, vai ter dificuldade em depois, ao longo do estudo mais aprofundado de cada capítulo, em compreender tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é explicado. Portanto, digamos que esta lição de hoje é uma introdução, um bocadinho com uma dinâmica diferente, uma introdução para que se possa criar as bases para depois compreender tudo aquilo, toda a riqueza que vem neste livro de Daniel, que também já é fruto de vários seminários, de vários estudos, de muitos anos de investigação bíblica e que chega até hoje, até nós, com este formato. Faz lembrar, e todos aqueles que já estudaram, seguramente que tiveram professores, tanto no secundário como na faculdade, em que determinadas cadeiras ou disciplinas que diziam que era necessário fazer um estudo diário ou semanal para que pudessem acompanhar a matéria, porque se porventura deixassem de fazer exatamente esse mesmo estudo, mais à frente não iriam conseguir compreender. Não é? Portanto, aqui saltar um dia ou saltar uma semana sem estudar vai ser muito difícil e depois as pessoas desmotivam-se porque não estão a compreender aquilo que estão a ler. Eu acho que podíamos avançar já aqui para os 5 pontos essenciais que temos que ter em conta quando lemos o livro de Daniel. E o primeiro é que devemos nos lembrar sempre de que Cristo é o centro de Daniel e não só do livro de Daniel, mas de toda a Bíblia, não é? Exatamente. Portanto, sempre que lermos vamos ter que ter este ponto em atenção. Tal e qual. E é impressionante nós conseguimos ver que existem muitos episódios na vida de Daniel ou com os amigos de Daniel que, se nós compararmos bem, são muito parecidos, idênticos àquilo que Cristo depois passou anos mais tarde. Não é? Okay. É interessante nós conseguimos ver esta analogia e aqui conseguimos perceber que realmente Cristo é o centro de Daniel, do livro de Daniel. Depois vamos ter que ter atenção também à maneira como Daniel, ou como o livro de Daniel ficou organizado, com os estilos literários, a maneira de escrever, formas quiasmáticas, depois mais à frente vamos ver o que é que isso significa, e que a estrutura do texto em si, também ela mesma, aponta para os pontos importantes do texto, digamos. Exatamente. Assim. Depois temos outro ponto importantíssimo, não sei se queres falar sobre isso, que é preciso ter em conta a diferença entre 2 tipos de profecias. As profecias clássicas e as profecias apocalípticas. Vamos mais à frente na lição. É interessante nós podemos ver que quando estudamos Daniel ou quando estudamos Apocalipse, conseguimos ver sempre que há sempre aquela tendência de nós, quando vamos a um livro, temos que inevitavelmente ir a outro livro. E conseguimos ver que o livro de Daniel está cheio de matemática, digamos assim, de números, e até já mais à frente vamos falar sobre a situação do tempo, e conseguimos perceber que o livro de Daniel tem muito simbolismo, tal como o livro de Apocalipse, e que lá está, nós temos que perceber e compreender de forma correta para percebermos a mensagem que ali está explícita. Eu até sugeria que fizessem
algo que podíamos chamar de chave de Daniel, ou seja, exatamente. Tal como a chave de Apocalipse, fazer a chave de Daniel. Mesmo, ter uma folhinha à parte, um pequeno caderno, e ir apontando, isto significa aquilo, exatamente. capítulo 1 significa assim, isto, o capítulo 2, por aí fora, tal e qual. E tentando exatamente. Ir pondo os pontos-chave do estudo deste livro. Um quarto ponto é que todas as profecias cronológicas de Daniel apontam não só para tempos longínquos, mas também para o tempo do fim, não é? No capítulo 12 vemos perfeitamente quando Daniel sela as palavras deste livro até que chegue o tempo do fim e, portanto, aí conseguimos compreender que abrange uma longa porção da história da humanidade, este livro de Daniel. E, por fim, salientar que não só o livro de Daniel tem esta informação profética, mas acima de tudo também tem informação que nós podemos aplicar hoje na nossa vida pessoal a enfrentar as dificuldades do dia a dia. É das coisas fundamentais das lições da Escola Sabatina, bem como da Bíblia, é nós conseguimos colocar em prática aquilo que conseguimos aprender e retirar do estudo da palavra. Exatamente, Deus, é isso mesmo. Acho que por muitas das vezes nós temos essa dificuldade e temos sempre aquela desculpa que isto aconteceu no tempo de Jesus ou antes de Jesus e não conseguimos perceber como é que nós vamos aplicar aquilo nas nossas vidas no dia a dia. No dia a dia. E, portanto, o primeiro ponto era que Cristo era o centro do livro de Daniel. E é interessante nós vermos que cada capítulo parece que retrata Cristo ou algo da vida de Cristo ou algo da missão de Cristo de uma maneira particular, especial. E, por exemplo, podemos ver que no capítulo 1 mostra que a experiência de Daniel é semelhante à experiência de Jesus. Não é? Daniel foi levado cativeiro para a Babilónia, passou por uma série de peripécias, ameaças de morte, não compreendiam aquilo que ele dizia. Da mesma maneira que Jesus, exatamente da mesma forma, por vezes foi incompreendido. A sua própria vinda e a sua própria vida aqui na Terra, como deixando a sua pátria, digamos assim, como tal e qual, com Daniel, não é? E é engraçado nós podemos ver que todos os capítulos têm sempre uma comparação, algo semelhante, digamos assim, entre Daniel e Jesus. No capítulo 2 depois encontramos aquela pedra que vai do tempo do fim, não é? Do tempo do fim, que vai acertar nos pés da estátua do rei Nabucodonosor e que sabemos que essa pequena pedra simboliza Cristo, que vem e que destrói toda esta... Todos os reinos, termina com toda esta sequência de reinos que a estátua exemplifica, que mais à frente iremos estudar, e que estabelece o seu reino eterno no final desse período. O capítulo 3 depois revela Cristo a andar com os seus servos fiéis dentro da fornalha ardente. Confesso que, e fugindo aqui um pouco da lição, eu acho que o livro de Daniel tem histórias incríveis. Vem-nos logo à cabeça Cova dos Leões. Cova dos Leões. É a história que as crianças, das histórias que as crianças mais gostam, e se nós formos a pensar é algo extraordinário. Mas para mim a história mais incrível é mesmo esta da fornalha. Verdade. Porque é... não só da fornalha, mas o que antecede a fornalha. Aqueles três amigos, a certeza, a convicção. Mais à frente a lição vai falar sobre essa situação, sobre a segurança que estes amigos e a certeza que eles tinham que Deus estava com eles. E que independentemente das circunstâncias. Exatamente. Eu creio que eles não tinham a certeza que Deus os iria salvar. Não, mas eles tinham a certeza que eles fariam aquilo que era correto. E isso é que importava. É isso mesmo. Espetacular essa história destes amigos. E no capítulo 4 nós vemos que o céu reina. O que é que quer dizer o céu reina? Que Deus coordena ou encaminha a história da humanidade independentemente dos reinos que surgem e que terminam. Deus está ao leme, Deus está a guiar, a conduzir a história da humanidade no sentido em que ele deseja, em que ele decidiu. Depois, no capítulo 5, a destruição mostra a destruição do rei Belshazzar e a queda de Babilónia perante os persas. E isto
pode significar, pode a simbolizar derrota de Satanás por Cristo e os seus anjos, não é? Quando exatamente. a Babilónia é derrotada, o simbolismo todo que vem aqui. No capítulo 6 temos uma conspiração contra Daniel, com falsas acusações, como também foi feito quando Cristo foi condenado, Tal e qual. o seu julgamento, a sua crucifixão. E tem aqui a parte muito interessante, da mesma forma que Daniel foi montada uma armadilha para Daniel ir para a Cova dos Leões, onde o rei estava contra essa situação, correto? E não concordava, porque não percebia como é que aquele homem poderia ir para a Cova dos Leões, mas ele foi injustamente. E temos a comparação com Jesus em relação a Pilatos. Verdade, que também tentou, Também diz que não maneira... consigo perceber como é que é possível, o que é que este homem fez de mal, e lava as mãos, o famoso episódio de Pilatos a lavar as mãos. E é engraçado nós vemos esta comparação destes dois momentos bastante complicados na vida de tanto de Daniel como de Jesus. E portanto, isto no capítulo 6. Depois Exatamente. temos o capítulo 7 que descreve Cristo como o Filho do Homem a receber o reino e a reinar sobre o seu povo. Digamos que vamos nos encaminhando para o final da história da humanidade como nós a conhecemos, digamos assim. E depois o capítulo 8 mostra Cristo como sacerdote no santuário celestial. Muito bem. E o capítulo 9, Cristo é retratado como uma vítima sacrificial, portanto apontando para a sua morte, a sua crucificação, e como um novo concerto restabelecido, digamos assim, entre Deus e a humanidade. E por fim, nos 10 e 12, apresenta Cristo como Miguel, ou seja, o comandante que combate as forças do mal e que vitoriosamente resgata o povo de Deus, até mesmo do poder da morte. E portanto vemos aqui que, de uma maneira muito sumária, falámos sobre cada capítulo de Daniel e em todos eles encontramos Cristo como no centro. O centro de cada mensagem. E repara que falámos aqui, durante estes minutos, destes 12 capítulos de Daniel, fazendo estas comparações com a vida de Cristo, e em cada capítulo nós teríamos imenso para estudar, imenso para contar, para aprofundar, e seguramente ao fazer a legenda, como tu disseste e bem no início, seria muito mais fácil nós conseguirmos compreender estes simbolismos todos e estas contas todas. E voltar atrás. Exatamente, seria sempre mais fácil para o nosso estudo. Acho que é uma ferramenta fundamental para conseguirmos este estudo. Depois, o que é mais interessante, eu há bocado falei num palavrão, que é uma estrutura quiasmática. Eu vou ser sincero, quando eu percebi que podia estudar a Bíblia desta maneira, abriu-se um novo mundo de investigação e de vontade de descobrir coisas novas. E o que é esta estrutura quiasmática? Digamos que há uma estrutura, um certo paralelismo no início do texto e no final do texto, que depois se repete no meio, vai-se repetindo até que chegamos a uma parte central, e nesta parte central está aquilo que é o ponto principal que o autor quer realçar. E nós conseguimos ver isto na estrutura do livro de Daniel. E eu passo a explicar. No capítulo 2 de Daniel nós temos a visão de Nabucodonosor dos 4 reinos, e no final, no capítulo 7, nós temos a visão de Daniel de 4 reinos. Portanto, temos assim um paralelismo no início e no final deste grupo de capítulos que estão escritos em aramaico, aquilo que se chama a secção aramaica do livro de Daniel. Portanto, do capítulo 2 ao capítulo 7. E depois, dentro desta barreira, digamos assim, deste limite, temos Deus liberta os companheiros de Daniel da fornalha ardente e Deus liberta Daniel da cova dos leões. Mais uma fase. E depois, dentro, temos aquilo que é o ponto principal que o autor queria retratar nesta secção, que é o juízo de Deus sobre Nabucodonosor e sobre Belshazzar. Portanto, o ênfase aqui, que é posto nesta estrutura, é que Deus é soberano e Deus põe e dispõe, digamos assim, dos reinos da história da humanidade. Tal e qual. Aqui há uma frase muito interessante aqui na lição que consegue resumir muito bem aquilo que estavas a dizer, que é a ênfase que os capítulos 2 e 7 é posta sobre a de Deus,
sobre os reinos da terra, na medida em que Deus os estabelece e os remove. Muito bem. Ou seja, Deus sabe, e outro pormenor, é que Deus sabe quando é que é o tempo, ou quando é que é a altura necessária para colocar e retirar. E nem sempre, e como nós vemos aqui, nem sempre com homens de Deus. Nós vemos mais à frente que aconteceu com homens, neste caso com reis, que nada queriam com Deus, mas que tiveram sonhos e que Deus utilizou-os de uma forma que eles não estavam à espera. E o exemplo era o rei Nabucodonosor, ou por exemplo, o faraó no Egito, quando tem os sonhos com José. Há uma comparação entre Daniel e José também. Também é interessante. E que Deus revelou-se através dos sonhos àqueles homens que não eram homens crentes sequer, mas que depois, digamos, no encaminhar, no conduzir da história humana por Deus, foram homens que tiveram papéis importantes, mas Deus também é como tu dizes, Deus é soberano e põe e dispõe e utiliza o tempo que acha que é o melhor para colocar esse de acordo com a sua sabedoria e com a sua soberania. Eu penso que podemos, a seguir vamos explicar aqui uma parte um bocadinho mais densa, a questão do que é uma profecia clássica ou uma profecia apocalíptica, mas para podermos ter aqui um respirar fundo nesta lição de início, de introdução do livro de Daniel, vamos poder ouvir agora um momento musical. Dessa noite o céu se manifestou aos pastores lá nos campos, o anjo do Senhor falou, uma luz de intenso brilho rompe as trevas, rasga o breu e uma glória nunca vista enche de alegria o céu. Glória a Deus nas alturas, a paz a terra hoje descer. Oh, escutem a boa nova, o Salvador hoje nasceu. Homens humildes, Deus a vós me enviou. A Belém correi agora, pois Emmanuel chegou. Um sinal vos será dado, numa manjedoura está o menino envolto em panos, que emoção para vós será. Glória a Deus nas alturas, a paz a terra
depois deste momento musical, vamos entrar agora num tema interessantíssimo para aqueles que gostam de profecia. Não sei se já tinham reparado que as profecias não são todas iguais e o estudo do livro de Daniel revela-nos isto, dividindo os tipos de profecia em dois tipos. As profecias clássicas, digamos assim, e as profecias apocalípticas. E podemos definir destas duas maneiras. As profecias clássicas são aquelas cujo cumprimento depende muitas vezes da resposta humana no contexto do concerto de Deus com Israel. E que, digamos, que estão dependentes de se o homem fizer isto assim, então eu prometo, a profecia está feita e está dependente, digamos que é uma condicional, podemos também chamar de condicional, à resposta e à escolha humana. Enquanto que as profecias apocalípticas são incondicionais. Portanto, Deus disse que vai acontecer daquela maneira. Exatamente. E independentemente da vontade do homem ou não, vai acontecer. Esta profecia acontece. Digamos que este tipo de profecias apocalípticas baseiam-se no pré-conhecimento e na soberania de Deus e não estão dependentes, digamos, da escolha humana. E têm várias maneiras, não é? Exatamente, várias características. A primeira é em relação a visões e sonhos, não é? Nós conseguimos perceber que a profecia apocalíptica, Deus usa principalmente sonhos e visões para transmitir a mensagem ao profeta. Ao profeta, isso mesmo. Já na profecia clássica, o profeta recebe a palavra do Senhor, que pode incluir ou não visões. Visões ou sonhos também, não é? Mas, portanto, uma das grandes diferenças também, para além dessa, é que a profecia apocalíptica tem geralmente um simbolismo muito mais complexo do que a profecia clássica. E a apocalíptica, se calhar, quando é transmitida, se nós formos a ver bem, à primeira imagem não vamos conseguir compreender na sua plenitude. É verdade. Porquê? Porque lá está, tem aqueles simbolismos que estavas a falar aí bem, que temos que depois os compreender. Digamos que, e o livro de Daniel é muito rico nisto, tem este simbolismo complexo. Neste simbolismo complexo usam-se situações ou figuras que não são da realidade humana, digamos assim. E nós vemos aqui animais com partes de corpo de animais inexistentes, digamos assim. Não existem. São usados para, por exemplo, para descrever... São chamados simbolismos complexos. Isso mesmo, para descrever várias realidades, várias ações, vários temas que são diferentes. E depois... este tipo de profecia, a profecia apocalíptica, descreve de uma maneira muito marcada a soberania divina e a incondicionalidade. Já falámos sobre isso, sim. Portanto, não está dependente. Uma está dependente e a outra não está dependente. E esta é a vontade de Deus que põe esta. Mas sabes que eu acho interessante esta maneira de Deus, destes dois tipos de profecias e este tipo de linguagem que Deus utiliza, porque é interessante, nós conseguimos ver que Deus tem esta capacidade extraordinária de utilizar diversas linguagens, diversas pessoas em tempos diferentes para introduzir aquilo que pretende, para explicar aquilo que pretende, para mostrar as visões, aquilo que nós temos que conhecer. E é incrível como é que Deus tem esta maneira de comunicar connosco, de se adaptar. E perceber, aqui nós conseguimos ver que Deus não é um Deus nós não somos robôs, Deus conhece-nos de uma maneira como ninguém nos conhece, de saber que tu precisas de uma linguagem diferente da minha linguagem. Tu precisas num determinado tempo, eu vou precisar noutro determinado tempo. E é incrível como é que Deus consegue utilizar este tipo de comunicação com cada um de nós. Individual, não é chapa 5 para todos. Exatamente, a solução não é esta, o problema é esta, não é assim, é personalizado. Não é generalizado, é personalizado. Não é igual para todos. Tal e qual. Digamos que a igualdade não é ser igual para todos, não, é ser o mais adaptado possível às necessidades de cada um. E é isso que Deus muitas vezes faz connosco. Depois voltamos a um tema
vamos falar de um tema interessante, que é a escala de tempo de Deus. Sim. Eu acho que nós... Vamos falar em dias, semanas, anos, meses. Todos nós já pensámos porque é que diferentes religiões interpretam o livro de Daniel de diferentes maneiras, porque é que não datam os acontecimentos, o início de alguns acontecimentos, porque nós vamos ter profecias com limites temporais muito bem definidos e, portanto, consoante se começa a contar o tempo ou não, varia os acontecimentos que depois vão ser marcantes nessa profecia ou não. Porque é que isto acontece? Porque é que existe uma diversidade tão grande de interpretação nas diferentes religiões? E nós podemos compreender isto um bocadinho porque depende daquilo que é, digamos, a nossa moldura de raciocínio ao ler a profecia. Tal e qual. Nós vemos que há diferentes tipos. Temos o preterismo, o futurismo, o idealismo e o historicismo. Ou seja, diferentes maneiras de encarar a profecia. Digamos, no primeiro exemplo, o preterismo diz-nos que isso já aconteceu no passado, portanto não tem relevância nenhuma para agora, para além de ser um acontecimento histórico. O futurismo é um bocado o oposto. É? Defende que as mesmas ainda esperam um cumprimento no futuro, não é? Verdade. O idealismo diz, não, isto são situações espirituais, do reino espiritual, e portanto não tem uma aplicação nem uma correspondência prática na realidade da história humana. Tal e qual. Pronto. E o historicismo, pelo contrário, defende que na profecia apocalíptica Deus revela uma sequência ininterrupta da história desde o tempo da profecia até ao tempo do fim. Até ao fim. Portanto, e a Igreja Adventista do sétimo dia baseia-se neste modelo de interpretação em que os eventos da história da humanidade correspondem a marcos da profecia e, portanto, tenta-se identificar inícios de profecias e acontecimentos que vêm descritos na profecia olhando para a história da humanidade e tentando identificar o que é que aconteceu nesta data, o que é que aconteceu começando a contar este tempo daqui até aqui. Houve algum acontecimento? Não houve? Temos que rever e perceber se não estamos a ver bem e, portanto, aplicando com base na história da humanidade a interpretação da profecia. E depois, em relação quando nós estudamos o livro de Daniel, também temos de ter em conta, em relação aqui ao tempo de escala de Deus, que o tempo no livro de Daniel é feito dia, ano. Sim. De nós percebemos quando falamos de 2300 tardes e manhãs, ou quando falamos das semanas, ou quando falamos, percebermos que o tempo não é exatamente igual ao tempo que é de hoje em dia. De hoje em dia. Portanto, há aqui um princípio de interpretação bíblica, de profecia, que é o princípio dia-ano. E porquê é que nós podemos chegar a esta conclusão? Por exemplo, temos aqui uma profecia em Daniel das 2300 tardes e manhãs. Portanto, se isto fossem dias literais, ao fim daqueles anos e alguns meses descrito nesta profecia, aconteceu alguma coisa. Aconteceu aquilo que estava descrito na profecia, que iria acontecer no final desse período. Se não aconteceu, portanto, a nossa interpretação tem que ser modificada, tem que ser afinada, digamos assim. E então se fizermos por cada dia e cada ano, como a Bíblia nos diz que devemos interpretar, pelo menos as profecias apocalípticas. Então vamos vendo se há alguns marcos históricos e depois nós conseguimos ver que efetivamente os 490 anos, a profecia das 70 semanas, e conseguimos identificar então períodos muito marcantes de acontecimentos na história da humanidade que encaixam nesta profecia e, portanto, sentimos-nos seguros e sentimos que Deus está ao leme, Deus está a coordenar as coisas. Aí, mais uma vez, nós conseguimos ver que realmente Deus soberano, é soberano e em cada ponto utiliza a sua própria estratégia. E se calhar esta era a melhor maneira de nós percebermos o tempo, esta situação dos dias, das semanas, dos anos. Se calhar, isso seguramente foi a melhor maneira e a melhor estratégia que Deus utilizou para que nós pudéssemos compreender este tipo de profecia. E repara, esta profecia que foi dada há milhares de anos atrás, há centenas de anos atrás, algumas, e que foram entregues a pessoas com culturas completamente diferentes daquelas que nós temos hoje em dia, não é? Era diferente hoje em dia se
se Deus entendesse dar-nos uma profecia como deu a Daniel, não ia falar em animais que tinham estruturas diferentes, provavelmente ia usar símbolos completamente diferentes, com computadores, com a internet, com viagens espaciais por aí fora, com algo que... Eu acho que isso é incrível, é como nós já falámos desta lição, Deus utiliza, é consoante o tempo, neste caso, consoante a época, para ser mais fácil, consoante a época e consoante a pessoa que Deus quer dirigir. E Deus adapta-se. Eu vejo muito isso quando os pais fazem isso aos filhos, não é? Tu, quando falas com uma criança, não podes ter a mesma linguagem que tens para com um adolescente ou com um adulto. Não é? É interessante. Pegando nesta questão do tempo, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, isto também se aplica aos nossos pedidos de oração e à maneira como nós queremos a resposta para as nossas dúvidas e para os nossos problemas, e devemos ter também em mente que Deus tem uma estrutura, um mindframe, falando assim, diferente. Nem sempre as respostas vêm no tempo que nós pretendemos. Naquilo que nós queremos. E saltando agora para os nossos dias, como é que este livro, Daniel, um livro tão antigo, pode ter relevância para nós nos dias de hoje? Que segurança, que ensinamentos é que um livro tão antigo nos pode trazer hoje, em 2020? Quase 20, exatamente, 2020, estamos a caminho da metade do primeiro século, dos primeiros 100 anos do século XXI, digamos assim, e como é que nós... conseguimos retirar deste livro algo para aquele livro agora. Para hoje em dia, não é? Digamos que há 3 pontos, conseguimos, exatamente, há 3 pontos essenciais, eu ia dizer já soberanos, porque era já a primeira. É o primeiro, não é? Que o primeiro ponto é Deus tem a soberania sobre a nossa vida. Nós já abordámos sobre esta temática durante estas palavras cruzadas, em que falámos que Deus é soberano quando põe, dispõe e quando o faz. Verdade. É? E deve-nos dar conforto sabermos que Deus, independentemente da circunstância serem boas ou más, como Daniel na Cova dos Leões, ou Daniel como primeiro-ministro do reino a liderar os destinos de Babilónia, digamos assim, só abaixo do rei, Deus está sempre presente, independentemente. E é isso que nós temos de ter a certeza e ainda hoje em dia Deus exatamente. Está, independentemente da circunstância em que tivermos, seja ela boa ou menos boa ou má, Deus vai estar ao nosso lado como esteve ao lado destes homens. O segundo ponto é Deus dirige o curso da história. Portanto, os acontecimentos não são ao caso, não é obra parecendo que é o homem que tem o seu destino, ou o destino do futuro da humanidade nas suas mãos. Graças a Deus temos Deus ao leme e Deus a controlar o destino da humanidade. E por fim, digamos que Deus, ao deixar indicações sobre como seria o tempo do fim, nos dá um modelo, digamos, nos dá estratégias para vivermos no tempo em que a situação da humanidade se complica e em que se aproxima a segunda vinda de E aí Jesus. Podemos aplicar aí bem a situação dos amigos de Daniel em relação a este ponto, em que eles, independentemente da situação em que estavam inseridos, independentemente da pressão que eles tinham e que foram sujeitos, eles não abdicaram daquilo plano, do modelo que Deus tinha deixado, daquilo que acreditavam, de Deus que lhes tinha incutido e em que eles acreditavam, e mesmo estando a ser pressionados, como eu estava a dizer, não cederam e conseguiram não só mostrar que acreditavam num Deus de amor, que tinham fé, mas como dar o exemplo através daquela demonstração de fé. Eu convido todos a estudar aprofundadamente este trimestre, e há essa frase, para mim, é das minhas frases preferidas na Bíblia, que é de um peso, de uma grandiosidade tal, que a frase dos amigos de Daniel que dizem ao rei: nós sabemos que o nosso Deus nos pode salvar da fornalha ardente, mas mesmo que Ele não nos salve, nós não serviremos, não nos vamos ajoelhar para adorar esta estátua. É das maiores demonstrações de fé que há na Bíblia, seguramente. Ou seja, independentemente das circunstâncias, fazer aquilo que é correto.
que este trimestre possa ser ricamente abençoado e cheio de descobertas e que possamos aprofundar não só o nosso conhecimento bíblico, mas também o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros à medida que vamos estudando este livro maravilhoso que é o livro de Daniel. Desejamos a todos um bom ano, que possamos realmente, durante este ano, termos tempo para estudar a lição da Escola Sabatina e, claro, seguir as palavras cruzadas do nosso canal do YouTube. Até à próxima. Um abraço a todos.